Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador Osmar que realize a leitura de um versículo da Bíblia. Bem-aventurado os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurado os que guardam em seus testemunhos e o buscam em todo o seu coração. Amém. Senhores vereadores, funcionários da casa, público que nos acompanha pelas redes sociais, público aqui presente, especialmente ao nosso pessoal da educação, uma boa noite a todos. Solicito ao vereador William Godoy que ocupe a segunda secretaria interinamente. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Está aprovada a ata da reunião anterior. Solicito a primeira secretária, Silmara Gontari, que realize a leitura do expediente. Boa noite, presidente Tati. Em seu nome, cumprimento demais vereadores e vereadoras, cumprimento também os funcionários da casa, todos que nos assistem aqui presencialmente hoje e todos os que nos assistem pelas redes sociais. Expediente de 27/11/2023, ofício número 399 de 2023, do gabinete da prefeita, encaminhando o projeto de lei. Projeto de lei complementar número 07 de 2023, que instituiu a política de município do meio ambiente e da outras providências. Ofício número 1064 de 2023, do gabinete do secretário de Estado da Agricultura, encaminhando resposta ao requerimento número 636 de 2023, de autoria de toda a edilidade. Ofício número 114 de 2023, do Departamento de Leis e Decretos, comunicando a sanção do projeto de lei número 119 de 2023. Ordem do dia. Segunda votação. Projeto de lei ordinário número 122 de 2023, que autoriza o uso de bem público e da outras providências. Indicações. Indicação 568 de 2023, de autoria do edil André Flenick, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Gilmar Martins de Souza, secretário municipal de obras, a manutenção na rua Bernaldo Onzer, nas proximidades da empresa Limade e do Parque Aquático. Indicação 569 de 2023, de autoria do edil André Flenick, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Gilmar Martins de Souza, secretário municipal de obras, a limpeza de bueiros nas ruas Agenor Fábio Gomes, Gil Costa, Ismael Cunha e Nazir Cordeiro. Esse aqui dispõe sobre o zoneamento urbano. Indicação 570 de 2023, de autoria do edil André Flenick, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Gilmar Martins de Souza, secretário municipal de obras, a manutenção nas vias e acesso na estrada da rua Rodolfo Emílio Engice. Indicação 571 de 2023, de autoria do edil André Flenick, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rotilho Roeder, secretário municipal de planejamento, a retomada dos serviços da operação Tapa Buracos na Avenida Senador Ivo de Aquino e Rua Vereador Guilherme Prutz. Indicação 572 de 2023, de autoria do edil André Flenick,
que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Jean Dondé, gestor da Fundação Municipal de Esportes e Lazer, realizar parcerias com entidades privadas e também SESC, SESI, para organizar aulões nas academias ao ar livre. Indicação 573 de 2023, de autoria do Edil André Flenick, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Yuri Guilherme de Alexandrina, coordenador do PROCON, para realizar uma fiscalização nos mercados e demais comércios do município, verificando se existem rótulos com o preço dos produtos e se o preço rotulado é compatível com o preço constado no caixa. Indicação 574 de 2023, de autoria do Edil Adilson Steidel, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rutilio Roeder, secretário municipal de planejamento, o conserto de um buraco na rótula da rua Cidade de Jaú, com a rua São José, Alto das Palmeiras, bem como na rotatória da estrada Dona Francisca, em frente à oficina do Xuxara. Indicação 575 de 2023, de autoria dos Edil Chico Mineiro e William Godoy, que solicitam à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Gilmar Martins de Souza, secretário municipal de obras, o patrulhamento em toda a extensão da rua Saulo de Carvalho. Indicação 576 de 2023, de autoria do Edil Chico Mineiro, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Gilmar Martins de Souza, secretário municipal de obras, o patrulhamento, colocação de material e limpeza de valas na estrada de Forquilha, da SC 477 até Arroios. Indicação 577 de 2023, de autoria do Edil William Godoy, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e a senhora Camila Lima, diretora do Detracan, a troca de local de vaga na rua Francisco de Paula Pereira, em frente ao número 1057 Centro. A loja trocou o local da garagem há um tempo, porém não foi trocado o local de demarcação de estacionamento. E nas últimas pinturas de faixa foi reforçado o local erroneamente. Solicita-se a troca e pede-se ao Detracan que converse com o proprietário. É o que continha, senhora presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Vereador André Flenick. Com a palavra, vereador. Senhora presidente, meus colegas vereadores, vereadoras, público que lota essa casa, sejam todos bem-vindos. Zico, em seu nome, cumprimento todos os servidores que aqui estão. Então, como de costume, explicando as minhas indicações, a primeiro fiz uma solicitação na rua Bernardo Ousen. Sei que a situação está bem complicada, o secretário Gil Baiano esteve explicando como é difícil estar trabalhando em frente à Secretaria de Obras, vendo toda a situação que nós estamos tendo no município, mas a gente acredita que, com o tempo, com um trabalho sério, como já vem sendo feito, tudo vai entrar nos eixos, acredito que o clima vai ajudar em breve. Então, a Bernardo Ousen, hoje nós temos a indústria Limade e também temos um parque aquático. Nós já temos a situação do asfalto do Marcílio Dias bem deteriorado. E chegando o verão, o parque aquático está começando, a gente sabe que o começo do negócio é fundamental, e hoje nós não temos uma estrutura adequada. Eu passei lá de carro no final de semana e está praticamente inacessível
para um carro pequeno transitar pela rua Bernardo Ousen, no acesso do Alto da Tijuca ao Marcílio Dias. Minha segunda indicação, que fala sobre a limpeza de bueiros, vi que o vereador William Godoy também colocou uma indicação similar, peço até para assinar junto. Cito aqui as ruas, Agenor Fábio Gomes, Gil Costa, Ismael Cunha, que até alguns moradores se reuniram, fizeram até um procedimento que não é muito correto, de trancar alguns bueiros, e também a Nazir Cordeiro, que é uma estrada de chão, a gente sabe a complicação. Peço para a Secretaria de Obras também. Outras ruas, né, entre demais que a gente tem no município. Peço também a solicitação e a volta da Operação Tapa Buracos. Hoje eu vi que na rua Caetano Costa já estava tendo uma obra novamente da Operação Tapa Buracos. Peço que seja expandido para outras ruas e também volte a ser feito em algumas ruas, como no caso da Guilherme Proust, que devido a essa chuvarada, até onde foi feito o tapa-buracos está melhor que o asfalto que já existia. Então, se puder fazer um novo tapa-buracos com os novos buracos que abriram. Uma questão mais polêmica, a gente vê muito nessa casa o pedido da construção de academias ao ar livre. Quem aqui é professor de educação física, só para ter um patamar? Eu tenho conversado com um profissional de educação física, com o CREF, existe uma crítica muito grande sobre as academias ao ar livre. E como bombeiro, eu já atendi vários acidentes nessas academias. Eu, particularmente, sou contra, prefiro parcerias com academias já existentes. Mas, como é uma demanda da população, a minha proposta aqui é uma parceria entre a Fundação de Esporte, entre os profissionais de educação física, para que sejam ministrados aulões, para que pelo menos as pessoas saibam da forma correta usar. Pelo que a gente tem visto nas academias ao ar livre, a chance da pessoa se machucar ou executando o exercício naquele momento ou a longo prazo é muito grande. Sobre a questão do PROCON, aqui nós tivemos a famosa Black Friday na semana passada, e infelizmente recebi muitos vídeos que indicam que houve algumas black fraudes. Então, eu solicito ao PROCON de Canoinhas fazer uma investigação, vou passar ali para o Yuri alguns vídeos que eu recebi. Recebi reclamações de mercados, de lojas tradicionais, creio que uma investigação deve ser feita. O proprietário tem o direito de colocar o preço que ele quiser no produto, tanto que seja transparente e não engane o seu cliente. E, entre outras ruas, eu peço até para o vereador, reforço, sobre o hidrojateamento, gostaria de assinar junto. Era o que continha, senhora presidente. Solicito à primeira secretária que finalize a leitura do expediente, senhores vereadores. Faltou algumas indicações ali. Senhora presidente, desculpa, mas as folhas estavam meio grudadinhas, acabei não vendo mesmo da segunda página. Indicação 578 de 2023, de autoria do Edil Oílio Godoy, que solicita a senhora Juliana Maciaope, prefeita municipal, e ao senhor Gilmar Martins e Souza, secretário municipal de obras, melhorias com patrulhamento, conserto de drenagem pluvial e colocação de material no bairro Alto da Tijuca, ao entorno da escola Maria Lovatel Pires. Indicação 579 de 2023, de autoria do Edil William Godoy, que solicita a senhora Juliana Maciaope, prefeita municipal, e ao senhor Gilmar Martins e Souza, secretário municipal de obras, conserto e melhorias da drenagem da rua Guilherme Gonchorowski, final do asfalto. Indicação 580 de 2023, de autoria do Edil William Godoy, que solicita a senhora Juliana Maciaope, prefeita municipal, e ao senhor Gilmar Martins de Souza, secretário municipal de obras, melhorias na rua Valmor Ivo Galotti. Indicação 581 de 2023, de autoria do Edil William Godoy, que solicita a senhora Juliana Maciaope, prefeita municipal, e ao senhor Gilmar Martins de Souza, secretário municipal de obras, para que seja realizado o serviço de hidrojatamento nas ruas Nazir Cordeiro e Alfredo Maier, e que seja providenciado estudo para melhoria na extensão da rede fluvial desta região. É o que continha, senhora presidente. Voltamos, então, ao pequeno expediente. Solicito informar se existem mais vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Vereador Adilson Steidel. Com a palavra, vereador. Senhora presidente, cumprimento a senhora presidente, colegas vereadores, vereadoras, público que nos assiste através das redes sociais, público aqui presente hoje, professores.
ao amigo Pruster, também o amigo Kraus está aqui presente, o Zico, o seu Galote e os demais presentes. Falar dessas duas indicações na esquina São José com a cidade do Jaú, faz tempo, isso aí eu já pedi, faz tempo até, e não só colocaram uma massinha fria lá, ficou pior ainda, né? Então a gente pede que faça um serviço bem feito, um serviço de qualidade, colocar uma massa quente. E também na rotatória feita a oficina do Xuxara, também a mesma situação, ali passa caminhão pesado, passa de trem ali, vereador William. E também é o mesmo problema, a gente vem no embalo, às vezes esquece, né, vereador Maurício? O senhor passa ali diariamente e dá bem certinho para estourar o mocinético, estourar o amortecedor, né? Nós não merecemos, vamos, Deus quiser, vamos arrumar tudo isso aí. Seria isso, senhora presidente. Mais algum vereador inscrito? Vereador William Godoy. Com a palavra, vereador. Senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, assessores da casa, aqueles que nos assistem através das redes sociais, e em especial a todos os professores, as professoras que aqui estão hoje para acompanhar a sessão, mas que infelizmente não vão poder acompanhar a discussão em relação ao tema que os senhores aguardam, porque não chegou até a casa o projeto de lei o qual os senhores nos repassaram. Não vou citar nomes, porque vários professores, professoras me procuraram, e estou olhando para o olhinho de cada um dos senhores e senhoras que me procuraram essa semana e semana passada, mas eu me coloco à disposição, tenho certeza que os demais vereadores também, para no final da sessão nós ouvi-los e para que vocês possam repassar aquilo que foi passado para vocês, tendo em vista que as informações que nós temos são extraoficiais, passado pelos senhores, claro que a gente acredita naquilo que vocês nos passaram, mas a gente não sabe de fato o que virá. Então, como vocês já vieram de uma conversa com o pessoal da prefeitura e vocês têm isso para discutir conosco, a gente se coloca à disposição depois da sessão para ouvi-los. E se vocês acharem necessário, está à disposição a tribuna da Câmara para que vocês possam conversar e expor para a sociedade aquilo que está sendo tratado nos bastidores. Senhora presidente, eu gostaria de colocar em relação às indicações que eu fiz hoje, como todos os vereadores podem ver, foi em relação à Secretaria de Obras, e agradecer a presença do secretário de Obras, o vereador secretário Gil Baiano, que antes da sessão estava conversando conosco e expondo o trabalho que ele vem realizando nessas 2 semanas e meia. Então, agradecer ao secretário por esse posicionamento de vir aqui expor de forma clara o trabalho que ele está realizando, mas a gente não pode deixar de repassar aquilo que a população nos cobra. E como ele mesmo falou, né, a gente é cobrado e a gente tem que repassar para alguém. Nesse caso, é o secretário de Obras, que representa dentro da prefeitura todos os anseios e faz com que a secretaria atenda a nossa população. Aqui está o Zico, que faz parte da secretaria, o Marcelo, que durante muito tempo dispôs do seu trabalho também lá para trabalhar pela nossa população. A gente sabe que a Secretaria de Obras vem fazendo o possível para resolver os problemas que a gente repassa, mas a gente não pode deixar de repassar, porque esse é o nosso papel enquanto vereadores. Seria isso, muito obrigado, presidente. Mais algum vereador inscrito? Não há mais vereador inscrito, senhora presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito a primeira secretária informar se existem vereadores interessados para fazer uso da tribuna. Vereador professor Osmar. Senhora presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, pessoal da casa, especialmente a vocês, meus colegas professores, com quem tive o prazer de trabalhar, com quem pude me relacionar enquanto secretário municipal de educação, enquanto professor, enquanto diretor de escola, enquanto amigo. Vou iniciar, e também cumprimento as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Vou começar minha fala citando 2 frases. Valorizar o professor não é favor, é agradecimento. E, completando, eu digo, desvalorizar o professor deve ser chamado de crime, como estão querendo fazer conosco. Um país que não valoriza o professor desconhece o seu próprio valor. Olhando para vocês aqui, eu lembro da minha guerreira amiga, que tanto fez por Canoinhas, pela educação, a Rose Schissel.
que mesmo doente, mesmo com problemas de saúde, estava sempre aqui nessas sessões, juntamente com seus colegas, brigando aqui, brigando com o executivo, brigando com os secretários, para que fossem aprovados os direitos que hoje vocês têm. Então, em nome da Rose, eu quero cumprimentar todos vocês e agradecer vocês, para vocês honrarem o nome dela e estarem aqui buscando defender os direitos que, graças a ela e aquele pessoal do passado, foi conseguido. Eu vejo tudo que está se falando aqui sobre essas questões das quais vocês nos trouxeram, e não vou citar porque não foi oficialmente protocolado nessa casa, então não vou falar sobre DISC, eu vou falar a hora que chegar. Mas eu acho que essa prefeita não vai ter a cara de pau de mandar um projeto que prejudique nós professores. Falo isso com muita consciência e acredito que meus colegas vereadores vão entender o porquê que eu falo isso. Chegou um projeto para processo avaliativo, que nós estávamos discutindo aqui, que era o edital do processo seletivo. Ela, como presidente da comissão, e mais outra comissão, que era o Homer, não analisaram direito ao projeto, e nós, todos nós, vereadores, no intuito de ajudar a Secretaria de Educação, a então secretária Tinha esteve aqui, ela não analisou certo e nós votamos em 2 votações até para apressar o processo seletivo e ter os professores estarem no dia que começassem as aulas lá na sala de aula. O processo tinha alguns erros. Nós votamos e, na ânsia de tentar consertar, foi feito um novo projeto, mas aí já não te valia mais aquele projeto, porque nós aqui não podemos criar despesas para o executivo. Pois muito bem, erros se cometem, mas usado um erro para transformar o inferno nessa casa, para fazer dessa casa, apontar o dedo e dizer que vereadores aqui eram contra a educação, professores traidores da educação. Isso foi divulgado e está na imprensa, e nós não tínhamos culpa. Pois foi votado, o prefeito, então, Beto Passos, vetou porque tinha que vetar, era inconstitucional. E na hora do veto, eu estava em Brasília, que tinha uma viagem programada, e foram na minha casa bagunçar, chamar eu de traidor de educação, por um projeto inconstitucional. Então, se ela mandar um projeto agora, certo, para prejudicar vocês, agora vamos ver quem é o traidor da educação. E eu acredito que nenhum desses meus colegas que estão aqui, olho no olho de cada um, eu sei que ninguém vai trair vocês. Então não adianta, prefeita, a senhora que mentiu tanto, mentiu para se eleger, mentiu para o promotor, a senhora é uma mentirosa, não venha novamente mentir como a senhora fez no passado e agora tentar trazer projetos que prejudiquem esse povo. Falar da situação financeira do município, novamente a senhora mente porque a senhora sabia. O então secretário de Finanças da Prefeitura, Diogo, fez uma audiência pública aqui, e a senhora estava presente, sentada aí na segunda fila, onde ele explicou toda a situação política, a situação econômica da cidade. E quando chegou a época da eleição, a senhora dizia, dinheiro tem sobrando, falta é a gestão. Então que a senhora faça a gestão. Não venha... Esse projeto que está para chegar nessa casa, é um projeto feito pelo Diogo e pelo Pique. Na época, eles queriam encaminhar. Eu briguei lá nos bastidores, lá dentro do gabinete, quase fui em vias de fato com o Pique, digo, não manda porque não vai ser votado, e eu vou votar contra.
E como tem todo esse pessoal que estavam aqui, estão ainda, que está ainda a Zenilda, o William e o Vilmar e o Maurício, né, agora temos mais novos aqui, a Silmara, também não vão votar. E retiramos esse mesmo projeto. Às vezes eu me pergunto, será que o PIC dentro da cadeia está mandando nela? Porque o projeto é o mesmo. Me entusiasmo, me pergunto, porque de repente a mesma ideia que o PIC teve, ela tem. Todos nós sabemos que ela nasceu no berço do PIC. O PIC, politicamente, nasceu no PIC, que o pai dela foi 2 vezes candidato junto com o PIC, esteve conosco aqui na Câmara de Vereadores um tempo, né? Então, de repente, o PIC está mandando na prefeitura de dentro da cadeia. É o que parenta, pessoal. São tantas coisas que tem que falar aqui, ó, mas quero dizer a vocês que nós não podemos nos acovardar. Você mandar projetos enganando, tentando ludibriar professor, tentando, para alguns um pouquinho é bom, poder mais é ruim. Vamos lutar juntos, vamos brigar juntos, não vamos acovardar e não vamos deixar passar nessa casa uma vírgula que prejudique a nossa classe. Estou junto com vocês, não vamos deixar passar nada. Contem comigo, eu acredito que com todos os vereadores aqui, ó, vocês podem contar. Muito obrigado e contem com a gente. Vereador Osmar. Senhora presidente. Com a palavra, vereador Senhora William. presidente, eu me vejo na obrigação de falar, tendo em vista que o professor Osmar citou uma reunião que eu participei, onde naquela reunião eu não me recordo quais professores estavam quando nós, Silvia, sim, obrigado por se declararem, a gente marcou essa conversa com o então vice-prefeito, que estava prefeito em exercício, PIC, e eu era vereador do governo, né? Como todos sabem, tinham alguns projetos que a gente acabou defendendo aqui por um posicionamento que nós tínhamos que vinha, muitas das vezes, imposto, e a gente sabe como que funciona o executivo. Tive a oportunidade de estar prefeito e hoje tenho a oportunidade de ter a liberdade de votar por aquilo que eu acredito. Mas naquele momento, mesmo sofrendo pressão, recebendo do governo a pressão de que se eu não votasse aquele projeto, e eu tinha indicações dentro do governo, e eu sempre deixei isso muito claro, pessoas que trabalhavam, que honravam os seus trabalhos, mas que eles diziam que iam exonerar essas pessoas. Mas eu dizia que eu não concordava com o projeto, e que aquele projeto eu via que prejudicaria uma classe que todos nós nos abraçamos e todos nós, em algum momento, precisamos dos professores e que eu iria abrir mão daquilo que eles estavam me dispondo no governo, que era esses 2 cargos. E marquei a reunião com o então prefeito em exercício, Renato Pique. Alguns professores viram a defesa que nós fizemos, né? A gente cobrou para que eles tomassem um posicionamento mais cauteloso. Todos, naquele momento, entendiam que, de fato, era necessário essa discussão, que a gente precisa garantir que o Instituto de Previdência do nosso município tivesse uma saúde financeira. Nós entendíamos que a gente precisava trabalhar para que a gente não tivesse mais tantos precatórios vindo à tona, mas que aquilo não poderia ser imposto da forma que era e nem rigoroso como estava sendo. Então a gente se colocou ali na posição contrária ao projeto e a discussão ela foi longa, a gente passou praticamente uma manhã lá discutindo com ele e realmente discutindo, né? E eu me coloco nessa posição novamente, estou aqui juntamente com o professor Osmar, na fala dele, me colocando à disposição para que essa discussão ela volte à tona e que não existam imposições do governo. Muito pelo contrário, a gente vive uma democracia e essa mesma democracia que elegeu a atual prefeita, ela veio e nasceu em decorrência da luta dos professores. Porque, de certa forma, as promessas que hoje nos cobram e que ela prometeu e que ela não está cumprindo, não podem agora deixar de ser lembradas. A gente tem que lembrá-las e demonstrar que aquilo que ela prometeu não pode ser deixado para trás. Assim como cada um dos candidatos a prefeito se colocaram à disposição dos professores para conversar e sempre apresentando, no meu caso, a verdade daquilo que a gente deveria trabalhar, ela mentiu em muitos dos momentos, dizendo que não sabia a situação financeira que o nosso município vivia. E ela sabia muito bem.
Porque, então, se você, enquanto vereador, diz que não sabe o montante que o município tem de dívida, a situação do município, então você está aqui para quê? Nós, vereadores, sabemos sim a situação que o município está financeira. E essa discussão ela tem que nascer, mas com democracia, ouvindo a todos. E a gente se coloca à disposição para isso. Professor Osmar, a tua fala, ela de fato é muito forte. O senhor tem conhecimento daquilo que o senhor fala. O senhor leva dentro do teu prefixo, quanto vereador, a palavra professor, e o senhor honra por esse prefixo. Então, conte conosco para continuar honrando por essa classe que merece tanto o nosso abraço. Obrigado, William. Senhora presidente. Senhora presidente. Com a palavra. Naquele momento, quando foi votado, eu de fato ainda não estava na Câmara, mas estava atento às notícias e também aos portais, né, de informação da própria Prefeitura. Ainda não tenho conhecimento da lei, nem o que foi falado, como foi falado pelo vereador Osmar, não chegou nada formalmente para nós. O que eu digo, qualquer coisa que chegar para nós tem que ser amplamente debatida. Ninguém pode aprovar nada na surdina. Eu recebi várias mensagens nos últimos dias, até mesmo com a hipótese que seria aprovado hoje na surdina. Gente, chegar algo para nós polêmico desse nível, nós não deixaremos ser votado no dia. Nós vamos discutir com todos vocês, tá bem? Eu já deixo aqui de antemão uma solicitação, não somente via um projeto de lei, mas preferencialmente simulações com números que exponham como é hoje os rendimentos, as possíveis perdas, ganhos, seja da prefeitura ou até mesmo dos profissionais. Nós temos que ter a maior transparência possível, seja com dados, relatórios contábeis, para que nós tenhamos uma transparência e saibamos o que estamos votando. Tá bem? Então eu digo, estamos abertos ao diálogo. Eu quero primeiramente entender o que está acontecendo e o que pode acontecer. Não é meu cunho, eu tenho 4 bandeiras, uma delas é a educação, prejudicar nenhum professor, nem professor, nem regente, qualquer função que atue na educação. Minha esposa é professora, monitora, minha mãe hoje está como professora, monitora, eu sou professor universitário e levo essa bandeira de vocês também. Só que eu quero entender os fatos e eu acho que os colegas da casa também querem chegar e nós precisamos dessa transparência e entender. E acredito que vocês também têm essa alcunha. Porque as últimas semanas eu recebi informações em contrário e algumas coisas me desapontaram. Vou citar uma coisa. Teve um funcionário efetivo de outra secretaria, não vou dizer a pasta qual é, e usou para mim. Agora os professores vão ter a mesma fera que nós, nada mais que justo. Não é assim. Eu acho que todas as secretarias, cada um tem seus modos de trabalho e cada um tem um jeito de trabalhar. É diferente a realidade de um professor para o que está numa outra pasta. Então nós temos que analisar individualmente cada situação, tá bem? Mas dentro, claro, de uma legislação, dentro do que o nosso município tem a oferecer. Então nós temos que ser um projeto realista, que seja bom para todos dentro da realidade do município. E para isso nós precisamos de dados, precisamos de informação, de discussão. Se houver alternativas melhores, vamos colocar. E se for para prejudicar, espera lá, vamos ver o que pode melhorar. Era o que continha, senhor presidente. Obrigado, André. Boa noite, senhora presidente, professor Osmar, internautas que nos assistem, professoras. Vivi isso no passado, eu estava aqui. Fui procurado por várias professoras e fui bastante pressionado pelo presidiário, o Renato Pique, na época, que ele era, então, prefeito em exercício, né? Fui procurado por vários professores e sempre com uma faca no pescoço. A vereadora Zenilda sabe disso. No dia 28 de março do ano de 2022, quando então ele estava de prefeito em exercício, ele me chamou de manhã e pediu para mim não trair meus colegas, que seria o senhor que estava aqui, eu não lembro quem mais aqui que estava... Não era para trair. Eu disse, mas eu não estou traindo ninguém. Por que eu ia trair vocês? Porque ele achava que eu era contra, né, o projeto que estava vindo. Gente, e eu era mesmo na época. Aquela época, eu entendia do projeto. Agora, eu não posso comentar do que está vindo, porque também eu não sei.
No dia 28, quando eu estava aqui, tinha algumas professoras que me procuraram ali, e eu estava ali sentado na frente. Todo mundo passando, e eu estava ali sentado, acho que tinha 6 ou 7 professores, até umas já se aposentaram, e ele passou e me chamou. O seu Renato Pique foi lá e me levou numa sala, e deu 7 horas, começou a sessão, e eu lá, e ele me pressionando, sabe? Na época, então, por insistência de que, quando eu voltei de lá, que daí a gente teve uma discussão um pouco mais elevada, 28 de março, a gente chegou aqui, a Zenilda sentada do meu lado, perguntou o que aconteceu, que estavam falando alto lá. E daí comentaram que tinham retirado o projeto aquele dia. E ele, como prefeito, o senhor chamou na mesa ele ali, né, para falar, e eu aquele dia eu ia quebrar o protocolo, estava tudo certinho. Jamais eu iria votar, na época, contra os professores. Nunca na minha vida eu ia fazer contra vocês, gente. Não ia. Não ia. Porque eu sei o que é a professora chorar na rádio contando que a queda do salário dela com prestação para pagar ia lá embaixo. A senhora lembra? Eu cheguei aqui, eu ia quebrar o protocolo aquele dia da Câmara, eu ia pedir à tribuna, mesmo sem estar inscrito, para me renunciar. Eu ia renunciar, não ia Zenilda, ia renunciar, e foi daí, na época, pedido para retornar o projeto, foi votado no dia, né, Zenilda? E daí foi votado o retorno do projeto, mas não foi só votado o retorno. E aquele dia eu ia quebrar todos os protocolos, eu ia abandonar a política, porque eu não achava justo, naquele momento, o que eu entendia do que estava acontecendo. Hoje, digo para vocês, eu não sei realmente o que... Oi? Tá bom. Eu não sei hoje, vou me inteirar do que está, não posso também crucificar a prefeita, também, nem, porque eu não sei bem direito. Mas contem comigo, podem contar comigo, professoras e professores. O que precisar de mim, eu estou à disposição de vocês. Muito obrigado. Valeu, Chico, obrigado. Vereador Osmar, vou usar desse momento, aproveitando da sua fala, para falar diretamente aqui com os professores. Eu queria começar lendo, eu acho que os senhores vão saber do que eu estou falando aqui. Promover a valorização do professor, através de programas de incentivo ao estrito senso, manutenção dos direitos adquiridos e pagamento do piso salarial. Isso está descrito no plano de governo da atual gestão. O mínimo que a gente espera é que não haja hipocrisia. Bom, algum tempo atrás, e isso, senhores vereadores, me amedronta um pouco. Tivemos aqui nesta casa o projeto de lei dos 30 milhões, que chegou numa segunda-feira, com pedido de extraordinária, eu estava presidente desta casa, e foi difícil não ser votado na segunda mesmo. Eu fui para as redes sociais, eu avisei a população, na segunda-feira o projeto não foi votado, mas foi votado na terça-feira. Sem tempo de discussão. Nós sabemos que teve vereador que falou na reunião das comissões, os senhores estão de prova, que queria audiência pública, mas chegou aqui e votou o projeto. Eu me sinto extremamente triste e envergonhada quando algum princípio da administração pública não é respeitado, senhores. O que eu tenho para pedir aqui hoje para os senhores, e peço encarecidamente aqui, no momento em que esse projeto que está sendo falado que vai vir para esta casa chegar aqui, os professores, o sindicato tenham acesso e possam discutir, que o princípio da publicidade seja respeitado, que a gente tenha uma ampla discussão. E eu já preciso me adiantar aqui. Eu defendi os professores lá atrás e os meus princípios continuam os mesmos. Eu vou continuar defendendo os professores de novo. Vereador Osmar, eu estive naquela luta pelos professores. Eu estive na manifestação com os professores também, vereador. Eu confesso que eu estive, mas eu não mudei.
A minha essência não mudou, os meus princípios não mudaram. Se eu estou aqui hoje, se eu sou formada em Direito, se eu entendo de lei, é porque eu tive professores. É porque eu tenho professores na minha família, tanto pelo lado da minha mãe, quanto pelo lado do meu namorado. Eu estou no meio de professores diariamente. Então, eu sei, vindo deles, de como é a luta de um professor em sala de aula. E aí eu leio aqui agora. Professor merece respeito, direito não se tira, se amplia. E além disso, senhores vereadores, o sindicato recebeu um ofício. Eu não sei se todos os senhores tiveram acesso a esse ofício, mas eu vou enviar então no grupo dos vereadores, para que os senhores possam ler o que a prefeitura do município está propondo, que é sim retirar direitos. Eles querem incorporar a regência no salário. Isso vai prejudicar. Senhores, nós precisamos ajudar os professores, nós precisamos ajudar a educação, porque daqui a pouco ninguém mais vai querer ser professor no município de Canoinhas. E como é que vão ficar os alunos? Como é que vai ficar a educação? O que eu peço, senhores, é que enquanto legisladores e fiscalizadores, os 10 vereadores respeitem o princípio da publicidade, da transparência, que quando esse projeto chegue, não seja enfiado goela abaixo. Eu imploro isso aos senhores. E eu gostaria de lembrar também de uma outra promessa de campanha, que era diminuir 50% dos comissionados. Acho que isso já dá uma respiração para a folha de pagamento e pode ajudar os professores. Seria isso, vereador Osmar, eu deixo aberto para as considerações finais. Eu quero completar o seguinte, dizendo coerência. Nós temos que ter coerência no nosso trabalho. A nossa vida não se resume a um dia, a um mês, a um ano. A nossa vida é um acúmulo da história que nós produzimos. Tenho um trabalho de 35 anos dentro da educação. Aqui dentro dessa casa tem pessoas como o Sandro Nascimento, que trabalhou comigo lá antes de 2000, na escola Irmã Maria Feliz, quando eu fui diretor. Tem profissionais que trabalham comigo no Estado, outros lá na escola Haroldo Carneiro de Carvalho, e a gente sempre brigou pela educação. E quando tivemos secretário, foi lá que nós brigamos para retornar os triênios, que muita gente, era injustiça, uns ganhavam e outros não. E nós juntos pressionamos e buscamos triênios. Licenças prêmios que estavam atrasadas de 3, 4 anos, nós pagamos ou deixamos gozar essas licenças prêmios. E sempre tentando valorizar e tratar todos iguais, olhando olho no olho. Falo isso porque a coerência, vereador Maurício, o senhor que foi chamado de traidor da educação injustamente, porque a imprensa divulgou de certa maneira que a sobrinha do colega Maurício estava lá na escola que estuda, e de repente ela falou que ele era sobrinha do Maurício, aquele que é traidor de educação, e o Maurício não é isso. Eu garanto que o Maurício não é isso, o Maurício fez a coisa certa, correto, o Maurício é um cara reto, eu conheço ele inteligente e muito reto, mas foi acusado, como eu fui acusado também. Sei que a coerência nossa aqui, vocês irão ver, irão dar essa resposta no ano que vem nas eleições. Olhe para cada um e veja quem é coerente, que não usa aqui para um dia. E falando nisso, a mais incoerente de todas, a pessoa que eu digo novamente, é muito cara de pau se mandar um projeto aqui prejudicando o professor, porque pelo que ela fez aqui na Câmara. Se ela não tivesse feito tudo aquilo, ela tomou a minha vez de defender os professores. Eu sou professor, eu era secretário de Educação, eu entrei aqui para defender os professores, mas a maior defensora era quem? A dona Juliana Maciel, que hoje quer ferrar com todos vocês. Isso é uma injustiça.
Pessoal, obrigado, estamos à disposição de vocês, estamos juntos. Não afrouxem, fiquem aqui sempre. Fiquem juntos, que juntos nós venceremos. Mais algum vereador inscrito para fazer uso da tribuna? Não há mais vereadores inscritos, senhora presidente. Passamos à ordem do dia. Senhora presidente. Com a palavra. Boa noite, senhora. Boa noite aos demais vereadores, demais vereadoras, funcionários da casa. Boa noite especial aos professores que se fazem presentes. Boa noite a você, cidadão canoense que nos acompanha pelas redes sociais. Senhora presidente, eu solicito que seja colocada em deliberação no plenário a inclusão em regime de urgência e posterior inclusão na ordem do dia para a votação do seguinte projeto de lei. É o projeto de lei número 126 de 2023, que abre crédito adicional através do provável excesso da arrecadação. Coloco em deliberação do plenário a inclusão em regime de urgência do projeto de lei número 126 de 2023. Os que concordam permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Está aprovada a tramitação em regime de urgência do referido projeto. Coloco em discussão e votação o pedido de inclusão na ordem do dia para a segunda votação do projeto de lei número 126 de 2023. Está em discussão. Senhora presidente. Com a palavra. Rapidamente, o porquê, para todos que nos acompanham aqui, o porquê dessa inclusão em regime de urgência, tanto para inclusão quanto para votação. A senhora vai citar na hora da sua fala que esse projeto ele abre um crédito adicional através de provável excesso da arrecadação. Eu citei na sessão passada, onde o município de Canoinhas foi agraciado novamente através de um convênio com o nosso governador Jorginho Melo, na casa de R$4.060.000. Se vocês buscarem, como dito já na sessão passada, do Diário Oficial do Estado, Canoinhas foi a cidade que teve o maior volume de dinheiro cedido pelo governo do Estado. E essa colocação em regime de urgência nada mais é para que se possa antecipar esses valores e que possa, assim, ser realizada a compra de maquinários, são 3 caminhões, 2 retroescavadeiras e mais um rolo compactador. Então, essa urgência se faz necessária para que possa dar agilizada a todo o trâmite a qual o Executivo necessita. Quem ganha com isso é só a população. Em virtude de tudo que está acontecendo, da necessidade da Secretaria de Obras, o qual o nosso amigo e vereador, e hoje secretário, esteve aqui presente, conversou olho no olho com os senhores, explicou a atual situação, isso só vem agilizar ainda mais o trabalho dele para que possa, sim, dar condições que o nosso município possa ter uma condição de vida melhor. Então, por isso, a necessidade de inclusão em regime de urgência. Isso aqui não é, por baixo do pano, não é nada. Isso aqui é uma necessidade para o nosso cidadão canoense. Continua em discussão. Senhores, apenas para explicar ao público que aqui acompanha, esse projeto é um projeto realmente de repasse, né, que é necessário nesse momento, mas eu gostaria de explicar exatamente essa tramitação aqui da casa. Quando existe um projeto de lei que está nas comissões, qualquer vereador pode pedir em plenário aqui para que esse projeto seja incluído, né, em regime de urgência, incluído na ordem do dia. A partir desse pedido, o presidente da casa precisa colocar para votação e, tendo a maioria dos vereadores aceitando que esse projeto seja incluído na ordem do dia, ele é incluído e ele é colocado em votação. Então, é por isso que existe a possibilidade, às vezes, do projeto não estar incluído na ordem do dia, não ter sido divulgado que vai ser votado e ser inserido nesse momento. Então, só para os senhores entenderem, porque teve alguns professores que me perguntaram, né, como que funcionaria se o projeto chegasse, se ele já iria para votação. Existe a possibilidade, sim, dos vereadores pedirem para incluir e eu preciso pôr para votação. O plenário é soberano, então a maioria dos vereadores decide se o projeto será votado ou não, igual está acontecendo nesse momento. Continua em discussão.
Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Está incluído na ordem do dia para a segunda votação o projeto de lei número 126 de 2023. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 122 de 2023, que autoriza o uso de bem público e dá outras providências. Permite a utilização do Parque Agropecuário-Industrial José João Clempos à empresa Osni Supersom do Brasil Produções, para a realização do evento Encontro Regional de Carros no dia 3 de dezembro de 2023. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 122 de 2023. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 126 de 2023, que abre crédito adicional através do provável excesso da arrecadação. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 126 de 2023. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário ad hoc, William Godoy, que faça a leitura dos requerimentos. Requerimentos. Requerimento 729 de 2023, de autoria da vereadora Zenilda Lemos, solicita que seja encaminhado moção de parabenização ao bispo diocesano Dom Cleocir Bonetti, por todo o apoio e cedência do salão paroquial para a ação humanitária em decorrência das enchentes que assolaram nosso município nos meses de outubro e novembro de 2023, para o recebimento das doações e espaço para a produção de alimentação às famílias abrigadas. Está em discussão? Senhora presidente, boa noite. Boa noite aos palavra. professores aqui presentes. E eu quero, em nome do Zenísio, e em nome da Ângela Leão, e das professoras dos meus filhos, a Dani, a Simone e a Solange, cumprimentar, então, todos os professores aqui presentes. Eu não me manifestei na hora, mas quero aqui reiterar que nós queremos ouvi-los, tá? Depois da sessão, nós queremos ouvi-los, então. Esse compromisso, eu, enquanto funcionária pública efetiva de carreira, que sou também, tenho as minhas bandeiras e a defesa do funcionário público é uma delas, tá? Então, depois a gente vai ficar para ouvi-los. Com relação ao requerimento, senhora presidente, todos nós sabemos, então, das dificuldades enfrentadas nesse período de chuva, e o requerimento 729 e o 730, eles são na mesma direção. A diferença é que, nessa situação, de uma forma especial, houve a cedência, então, do pavilhão da Igreja Matriz para a cozinha e para o espaço por mais de 35 dias nós ficamos utilizando essa estrutura. Eventos foram cancelados, vários eventos, várias agendas, para que a gente mantivesse a ação humanitária. Então, eu gostaria, senhora presidente, além de fazer, então, essa moção de parabenização, convidar, então, o bispo diocesano Dom Cleocir Bonetti para fazer uso da tribuna, porque ele foi uma pessoa muito presente durante as enchentes, pastoreando, visitando. Inclusive, assim que aconteceu o primeiro episódio, ele já estava, abriu, então, não somente a matriz, mas outras comunidades para que a gente pudesse se organizar. E eu gostaria, então, da sua autorização, senhora presidente, para convidá-lo, então, para estar aqui nos próximos dias. E quero também dizer que o próximo requerimento também é uma moção de agradecimento para a Igreja Plenitude, que muito contribuiu, então, com a elaboração das refeições para os abrigos, a Associação São Vicente de Paulo, e também o Sopão da Madrugada e a Fraternidade Acácia Dourada, para que também estivessem conosco para receber essa moção de parabenização. Era isso, senhora presidente. Continua em discussão. Senhora presidente. Com a palavra. Eu. Vereador Maurício. Obrigado. Eu gostaria de solicitar à vereadora Zenilda a possibilidade de assinar junto os dois requerimentos, em virtude de tudo o que aconteceu. Nós já fizemos, no momento, uma moção de parabenização e agradecimento ao Exército Brasileiro, o qual muito contribuiu no momento difícil o qual o município passou. E eu acho que a senhora que esteve à frente de tudo que foi necessário ali no salão da Igreja Matriz, sei de tudo que a senhora fez, desde as 7h30 a senhora já estava lá batendo ponto e ajudando e dividindo e organizando.
eu faço questão também de assinar esses 2 requerimentos juntos, se assim a senhora entender e permitir. Tem Obrigado. autorização, vereador. Continua em discussão. Senhora presidente, Com a palavra. quero parabenizar a vereadora Zenilda pelo requerimento e também, vereadora, quero assinar junto o 729. Continua em discussão. Senhora presidente, Com a palavra. se a vereadora Zenilda aceitar, também quero assinar junto. E também quero só falar, agora há pouco meu nome foi citado ali, eu só não manifestei porque eu não vi ainda esse projeto ainda. Mas eu quero dizer aos professores, podem contar comigo que estou junto com vocês. Continua em discussão. Senhora presidente, Com a palavra. eu creio que são 2 requerimentos de alta importância, de gratidão, e que poderia ser de toda edilidade, se os demais edis concordarem. Quero deixar aqui também um agradecimento informal à vereadora Zenilda, que tomou frente, né? Eu acredito que você fez aquela ponte de comunicação entre o poder público municipal e a Igreja Católica, que tem o pavilhão, que é uma importante edificação centralizada e estratégica para a situação. E também parabenizar o povo de Canoinhas no geral, porque aqui nós temos, no próprio requerimento, aqui temos a própria maçonaria que participou, a Igreja Católica, igrejas evangélicas, tivemos também entidades de Umbanda, Candomblé, todo mundo se uniu visando ajudar a cidade, porque aqui somos todos canoinhenses, não somos de uma denominação ou outra. Nós precisamos nos ajudar e realmente nos ajudamos. Era o que continha, senhora presidente. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 729 de 2023. Requerimento 730 de 2023, de autoria da vereadora Zenilda Lemos e da vereadora Tatiane Carvalho e com as demais assinaturas inclusas, solicitam que seja encaminhado moção de agradecimento às entidades que auxiliaram na produção de alimentação para os abrigos no período das enchentes, ocorrido no nosso município no mês de novembro de 2023. Senhor Odilon Cândido Rocha, pastor da Igreja Plenitude, senhora Alaide Drosdek Correia, Associação São Vicente de Paulo, senhor Denilson Antônio Grolli, Sopão da Madrugada, e senhora Meire Ciofre, Fraternidade Acácia Dourada. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 730 de 2023. Requerimento 731 de 2023, de autoria do edil André Flenick, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, e à senhora Juliane Muchalovski Slabadak Ferraz, secretária municipal de administração, solicitando informar se o novo sistema de softwares adquiridos pela prefeitura possibilitam, através do portal da transparência, o download dos dados nos formatos CSV, .doc, .xls, destes ou de outras que facilitem a análise de dados através de ferramentas automatizadas. Está em discussão. Senhora presidente, só explicando esse meu requerimento, é um pouco mais técnico, é que antigamente nós tínhamos muitos problemas quando faziam um download de um arquivo do portal de transparência, ele vinha em PDF. O PDF é um arquivo bom, mas ele é quase como se fosse uma foto. E nós não temos a possibilidade de fazer uma análise mais profunda, tem que ser um trabalho quase manual. Hoje nós temos ferramentas, o próprio Excel é muito bom nisso, mas outras ferramentas de software, que a gente consegue automatizar, fazer alguns cálculos e fazer alguns parâmetros. E existe já no Brasil alguns movimentos de transparência que solicitam que, principalmente esse formato, o CSV, o principal, né, que é um formato para trabalhar com Excel, que a gente consiga fazer uma abordagem, uma leitura melhor nos dados. Agradeço ao servidor Márcio aqui que já me mostrou que esse novo sistema que foi implantado pela prefeitura tem sim. É um pouquinho chatinho de achar, né, Márcio? Tem que fazer uma impressão ali, mas a gente consegue imprimir ali no formato desejado, seja o CSV ou o DocX, o que facilita muito uma leitura para a gente fiscalizar e até encontrar algumas fraudes, como já aconteceu na Câmara Federal. Era o que continha, senhora presidente. Continua em discussão. Senhora presidente. Com a palavra. Senhora presidente, eu gostaria de parabenizar o vereador André pela proposição, solicitar para assinar junto e também, quem sabe, vereador, pedir para que eles enviem meio que um passo a passo para que a gente possa baixar esses arquivos e posteriormente fazer as análises, pois dessa forma a gente pode, inclusive, expor isso na mídia, através dos nossos portais da Câmara, para que todos aqueles que queiram, assim como nós, fazer essa fiscalização,
para que a gente possa dar transparência àquilo que é utilizado de orçamento, de receita do município, para que toda a população também tenha acesso, se o senhor assim achar interessante. Obrigado. Continua em discussão. Senhor presidente, Com a palavra. vereador André, se permitir que eu assine junto, isso é uma necessidade, né? Já que o município está tão mal em transparência, de 84% veio a 25%. Então, quem sabe essas ferramentas aí possam ajudar a nós conhecer um pouco mais a realidade do nosso município e possamos dar parecer com mais saber dos projetos que vêm para essa casa, né? Porque o que eu vejo, não temos transparência e em cima dessa nuvem de intransparência, vem projetos tentando tirar direito daqueles que estão lá trabalhando e fazendo sua parte. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 731 de 2023. Requerimento 732 de 2023, de autoria do edil André Flenick, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, e à senhora Rafaela Maier Zaniolo Seleme, secretária municipal do Meio Ambiente, e à empresa responsável pela coleta de resíduos recicláveis, ou não, solicitando o cronograma de horários de coleta de todo o mês de novembro. Houve muitas reclamações de lixo deixado e de áreas não atendidas. Está em discussão. Senhora presidente, Com a palavra. esse requerimento eu emandei para a Secretaria do Meio Ambiente, iria emendar diretamente para uma empresa. Porém, foram 3 situações que eu mapeei em diferentes pontos da cidade, na área central, no Campo da Água Verde e também no Alto das Palmeiras. Em alguns locais não houve coleta do lixo reciclável, no outro não houve coleta do lixo convencional, e em outros locais não houve coleta do lixo que fica nos cestos de lixo públicos, nas ruas. E são entidades diferentes pelo que eu averiguei. Então eu gostaria de saber como que está o cronograma e qual empresa que cometeu falha para mapear em quais locais que não foi feita a coleta de forma correta. É o que continha. Continua em discussão. Senhora presidente. Com a palavra. Senhora presidente, a gente está recebendo muitas reclamações, realmente, vereador André, da coleta de lixo no nosso município. Reciclado ou não reciclado, falhas em relação à coleta de lixo, a empresa não passa no dia determinado, passa 1 ou 2 dias depois, daí a gente não colocou o lixo lá. Então, esse cronograma ele tem que ser muito bem trabalhado. Eu concordo com o requerimento do senhor, gostaria de assinar junto, para que a gente possa dar uma resposta às pessoas que estão nos procurando. Algumas pessoas me relataram que o caminhão de lixo deixou de passar quando ocorreu a enchente e não voltou mais, como se não tivesse mais lixo para buscar depois da enchente. Então, a gente precisa realmente dar uma resposta à nossa população, o que a gente não tem hoje. Eu faria esse requerimento também hoje, quando eu vi que o senhor havia proposto. Eu deixei para que solicitasse aqui para assinar junto com o senhor, porque, bem exposto pelo senhor, a gente precisa ter esse cronograma. O caminhão ele passava nas quartas-feiras, agora passa na quinta, tudo bem, mas que esse cronograma chegue até a população, para que a população passe a ter o hábito de colocar na quinta-feira o lixo para ser recolhido. Então, fica aqui o meu pedido para assinar junto. Continua em discussão. Vereador André, gostaria de assinar junto também. Recebi várias reclamações, tanto do centro quanto dos bairros da região, e realmente tem incomodado bastante os canoinenses que colocam o lixo para fora, né, na esperança de que o caminhão vá passar, e ele não tem passado em diversos pontos. Então, se me permite, eu gostaria de assinar junto esse requerimento. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 732 de 2023. Requerimento 733 de 2023, de autoria do edil André Flenick, solicita que seja encaminhada a moção de parabenização à Cidasc pela passagem dos 44 anos de dedicação e excelência. Desde sua fundação, tem desempenhado um papel fundamental na promoção da qualidade e na sanidade dos produtos agropecuários, contribuindo significativamente para o fortalecimento do setor agrícola em nossa região. Destaco a dedicação incansável de todos os profissionais, todos os colaboradores da Cidasc, que ao longo desses 44 anos têm trabalhado arduamente para garantir padrões elevados na produção agrícola, na inspeção sanitária e no controle de proteção. Seu compromisso com a inovação, sustentabilidade e segurança alimentar é digno de reconhecimento e aplausos. Está em discussão.
Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 733 de 2023. Requerimento 734 de 2023, de autoria do edil Chico Mineiro, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rutilli Rueder, secretário municipal de planejamento, solicitando informar se há projeto de pavimentação para a rua Cândido Freitas, trecho entre as ruas Vitorino Fedalto até a rua Antônio Liller, e ainda para a rua José Baio até a bifurcação da rua Antônio Groscope, que dá acesso à estrada do Salto Água Verde. Está em discussão. Senhora presidente. Com a palavra. Senhora presidente e vereador proponente, vereador Chico, há cerca de 2 meses atrás, eu fui chamado lá na rua José Baio, no nosso querido a Vila Militar, onde eles cobravam para que a prefeitura passasse a realizar a manutenção da rua. E ali a gente teve uma reunião com alguns moradores e eles cobravam e insistiam para que ocorresse isso e cobrando se tinha algum projeto de pavimentação. Já no outro dia, eu entrei em contato com o pessoal da prefeitura e o engenheiro Tiago me repassou que não havia esse projeto, mas que a prefeitura ela tinha um cronograma de alguns projetos de rua que seriam feitos, mas que não havia ainda a perspectiva de quais ruas seriam porque estava sendo desenvolvido. Eu liguei para o deputado qual eu apoiei, fiz campanha, o deputado Napoleão Bernardes, e eu solicitei para que ele enviasse algum recurso para que a gente pudesse avançar com os asfaltamentos, que viesse livre essa emenda para pavimentação, que a maioria das emendas vem ou para educação ou para saúde, não podendo ser utilizada para a parte de pavimentação. E, a pedido dos moradores, então, solicitei para que tivesse esse projeto e o deputado Napoleão entrou em contato comigo essa semana e ele falou que vai enviar aí parte do recurso para iniciar o asfalto. Então, aguardamos o recurso, né, para o senhor, a resposta da tua pergunta. Espero que a prefeitura tenha realizado esse projeto. O deputado Napoleão está enviando R$250 mil para o nosso município utilizar para a pavimentação da rua José Baio. No ano que vem, ele já se comprometeu em enviar pelo menos mais 250 mil, que poderá ser utilizado também para essa finalidade, se a prefeitura não conseguir dar sequência à pavimentação que eles se comprometeram com os moradores há pouco tempo atrás, numa reunião, onde eles colocaram que eles fariam a pavimentação da Sérgio Gapsk até onde faz ali o contorno do ônibus, até a José Baio. E, inclusive, foi citado, e aqui eu agradeço a toda a equipe da prefeitura por citar esse meu pedido de emenda, e eles se comprometeram a utilizar. Então, esperamos agora que o projeto esteja pronto, né? Porque 250 mil para começar a obra a gente já tem. E se cada um de nós, como eu falei lá para os moradores, colocar a nossa digital e cobrar dos deputados que a gente apoia recurso, nosso município ainda receberá ainda mais. A gente tem que cobrar, os deputados estão lá e foram eleitos com os nossos votos, eles não foram eleitos com votos deles, esses votos não são deles, são nossos, do povo canoinhense, que foi mais de 33 mil votos dado a deputados, senadores, e que agora a gente precisa cobrar para que esses votos se transformem em recurso, se transformem em cobrança para que o nosso município se desenvolva ainda mais. Então, gostaria de assinar junto com o senhor para acompanhar a resposta. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 734 de 2023. Mas nenhum requerimento, senhora presidente. Passamos às explicações pessoais. Solicito a primeira secretária informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Vereador André Flenick. Com a palavra, vereador. Senhora presidente, só explicando ao público presente, eu posteriormente aqui, a nossa sessão tem uma reunião já marcada dentro da instituição que eu atuo, na UGV, na universidade, e vou ficar um tempinho aqui somente recebendo as demandas, mas já peço desculpa antecipadamente que eu já vou ter que me deslocar ao Campo da Água Verde. Era o que continha, senhora presidente. Mais algum vereador inscrito? Vereador William Godoy. Com a palavra, vereador. Senhora presidente, na semana passada, inclusive comentamos aqui com o vereador Osmar que nós não viríamos na sessão de hoje, porque nós fomos convocados pelo nosso partido, pelo PSD,
pela bancada de deputados para que a gente participasse de uma reunião em Florianópolis com toda essa bancada. E esse momento eu vejo que é muito importante, porque é o momento que a gente cobra. É o momento que a gente leva os problemas do nosso município, é o momento que a gente faz com que o nosso mandato seja compartilhado com todos e a gente faça com que os anseios da população cheguem até eles. E, tendo em vista que todos os nossos deputados estavam reunidos no dia de hoje, às 17 horas, lá em Florianópolis, eu senti muito em não poder ir. Mas eu estou muito feliz em estar aqui, porque eu fiquei para poder conversar com os senhores e senhoras. Muitos professores e professoras entraram em contato comigo, professor Osmar, para que a gente pudesse ouvir vocês, e o meu mandato não é meu, é de vocês. Então, em respeito aos senhores e senhoras, eu permaneci aqui hoje em Canoinhas para que eu pudesse ouvi-los. Em outro momento eu vou até lá, converso separado com os deputados, mas nesse momento a gente se colocou à disposição para fazer valer o voto que vocês deram para que a gente pudesse estar aqui. Então, na sequência da sessão, a gente vai ouvi-los, né? Eu já recebi aqui fotos da reunião, a gente mandou juntamente com o professor Osmar, o nosso ex-secretário de Educação, Gilmar Mazurkiewicz, que todos já conhecem. Ele foi nos representar lá na reunião, para que cobrasse, em nome da nossa população de Canoinhas, que os deputados olhem para o nosso município, e nós aqui hoje vamos ouvir vocês depois da sessão. Mais algum vereador inscrito? Senhor presidente, Com a palavra. eu acho para ter objetivar a nossa reunião, nós poderíamos, na hora que o projeto chegar aqui, já de antemão, convidar a nossa presidente do sindicato, a Lúcia, para que ela venha usar a tribuna da casa e aonde a gente faça uma ampla discussão com todos aqui, mas de antemão, tenha certeza que eu não quero nem ver projeto que venha atrapalhar, que venha contra os interesses da classe. Se vir qualquer projeto que venha, eu não vou discutir. Não vou dar a chance de discutir projetos que venha prejudicar. Então, não existe discussão. Projeto que prejudique vocês, não terá discussão da minha parte. Sou contra radicalmente. Senhor presidente. Com a palavra. Aqui, quando eu citei professores e professoras 28 de março do ano 2022, não careceu de eu renunciar, porque no outro dia o Gil voltou e eles foram lá, foram presos, né? E o senhor assumiu a prefeitura. Só para complementar naquela época o porquê daí o projeto foi tirado e daí ficou aí o dito pelo não dito. Eles foram então para outro caminho e eu tive que deixar a Câmara, porque como o Gil era vice-presidente e o William era o presidente na época, ele assumiu a prefeitura, o Gil era obrigado a voltar para assumir e eu fui obrigado a deixar a cadeira. Então, só para complementar sobre a citação do 28 de março, foi a última conversa que eu tive com o seu Renato. A respeito aí de uma grande chuva que deu na quinta-feira passada, e houve comentário aqui na Câmara sobre a Casan, que estava vertendo água dentro da rede de esgoto, acho que foi o vereador Maurício que comentou a respeito disso, ali da Rua do Valetão, ali próximo, onde estava vindo um odor muito forte, ali foi isso, né? Na quinta-feira, quando deu a chuva grande, muito forte mesmo, que alagou toda a Coronel Buquerque, eu saí para dar uma olhada, e todas os compartimentos de ferro que tem a tampa da Casan estavam vertendo água, inclusive uma desmoronou, caiu, e eu fui lá dar uma olhada, realmente, gente, ela não está lacrada, vereador André, elas não estão lacradas, e todas que eu vi, ele saía a água de dentro da rede de esgoto, aonde ele estava saindo. Então, se ele está saindo é porque ele está entrando, e está misturando junto com a água pluvial. Então, quero solicitar, se possível, pedir aqui ao gerente da Casan venha e explique o que está acontecendo. Ele é muito disposto, está trabalhando, tem vontade, mas alguma coisa ele assumiu depois que foi feita a rede para ver o que está acontecendo. Seria isso, senhora presidente. Mais algum vereador inscrito para fazer uso das explicações pessoais? Senhora presidente. Com a palavra. Apenas por ser citado pelo vereador Chico Mineiro, realmente fui eu o autor do requerimento e da indicação, mas o seu responsável pela
pela Casan, seu Adriel Castilho, já entrou em contato comigo. Ele mandou o responsável da SOEP para fazer a verificação naquelas ruas, vereador. E nós, pelo menos o retorno deles, durante essa semana nós teremos, eu compartilharei com o senhor. Ok? Seria isso. Mais algum vereador inscrito? Não há mais vereador inscrito, senhora presidente. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outro em regime ordinário para o dia 28 de novembro, terça-feira, às 19 horas. Uma boa noite a todos.